Maria, a mãe de Jesus, a Virgem Maria, aparece realmente? Falou de Medjugorje em várias ocasiões. Por favor, conte-me um pouco mais ao respeito. Oh, sim, Maria aparece a determinadas pessoas em Medjugorje, em Herzegovina. Aparece diariamente a um grupo de jovens na atualidade. Estive já 3 vezes lá, mas não fui para saber se eram certas ou não. Pouco depois que começaram as aparições em junho de 1981. Lhe perguntei a uma bendita alma do purgatório se eram certas, e a resposta foi sim. E também são reais os casos de São Damião, Quibeo e Padre Gobi, e outros mais pequenos ao redor do mundo. Com Medjugorje existe apenas um grande perigo, que o mundo o ignore. Porém, há muitos outros casos de mensagens de cima sobre os quais as benditas almas do purgatório me disseram cuidado, ou simplesmente não. Maria, não é fácil de entender. Pode contar-me algum caso ou dois que não sejam reais? E como interpreta cuidado? Não direi nomes, mas sei de casos aqui na Europa que são totalmente satânicos. Justamente aqui na Suíça. Um na Suíça alemã, com um grupo de seguidores relativamente pequeno, e outro na Suíça francesa, com numerosíssimos seguidores por todo o mundo. Há um caso muito confuso na Austrália, um farsante na Inglaterra e um na América do Sul, e muitos verdadeiramente malignos nos Estados Unidos, ainda que também existam casos reais nesses lugares. Devemos rezar muito por estas falsas aparições. Cuidado pode dever-se a várias razões, mas quer dizer que existe ou existiu alguma interferência cercana à pessoa envolvida. Por isso todos devem ter muitíssimo cuidado. Poderia tratar-se de alguém que não se cuida espiritualmente ou que não decide ter um bom diretor espiritual, que saiba discernir. Se desse erros teológicos, se se produzisse qualquer perda da liberdade mental, emocional ou física, ou um esforço para atrair demasiada atenção sobre o próprio instrumento. Todos devemos ter muito cuidado e ir-se imediatamente. Também, se se pede ou se aceita dinheiro, deveria ser uma advertência clara de que há algo de errado. Outro possível sinal é se o vidente deixa de cuidar da sua própria família de alguma maneira. Há muitos sinais aos que podemos estar atentos. E, por favor, não há que esquecer que Satanás conhece a verdade e a usará para atrair aos incautos. Quando discernimos sobre algum caso ou nos dizem cuidado, então é melhor ignorar tudo antes que arrisquemos a sermos enganados. Satanás pode falsificar o que quiser, até os estigmas ou as curações de qualquer tipo. Devemos rezar por tantos enganos como há no mundo atualmente e também por quem rechaça alguém que se guia espiritualmente ou que rechaça ser provada ou a obediência total à igreja nesses assuntos. Maria, se um seguidor de um destes casos falsos se lhe acerca, lhe advertiria desse fato? As almas me disseram que, se uma pessoa me perguntasse, então deveria dizer-lhe que as almas me disseram não a tal ou qual fenômeno. E é exatamente o que sucede há alguns meses com um dos casos suíços que está muito estendido. Maria, para ser sincero, não é difícil para mim imaginar a quem se refere. Porém, diga-me, por que pode uma pessoa fazer tal coisa? Ou é algo inconsciente? Consciente ou inconsciente, a causa de certas fraquezas provavelmente é o orgulho. Com isso, Satanás logra que o faça. E por como esta pessoa atuou, parece muito claro e evidente que o que queria era causar divisão e afastar a gente de Medjugorje. Um amigo exorcista, que me referi antes, também pôde confirmar-me. Maria, compreendo que não desejo mencionar nomes de pessoas vivas que estão enganando a outros deste modo, mas quer nomear alguém já falecido do qual as almas do purgatório lhe hajam dito cuidado? As benditas almas do purgatório me disseram cuidado quando lhes perguntei sobre os escritos de Maria Valtorta. Porém, o que pode haver ocorrido é que seus escritos hajam sido manipulados depois da sua morte. O diabo sempre anda cerca para enredar a tudo, e este cuidado não deveria preocupar-nos sobre a própria Valtorta. Maria disse algo à Virgem Maria sobre as almas do purgatório através dos videntes de Medjugorje? Sim, falou várias vezes do purgatório. Há pouco deu às crianças 2 testemunhos extensos e outros mais curtos ao respeito.
em forma privada. E logo, em 1986 e 1987, houve uma mensagem mais longa para todo mundo, e outro mais no qual mencionava brevemente a necessidade das missas para as almas. Maria, e essas mensagens confirmam o que você disse? Sim, isso mesmo. Maria, disse antes, as almas tendem a consagrarem-se em lugares de muita oração, congregarem-se em lugares de muita oração ou em lugares sagrados. Sabe se apareceu alguma alma do purgatório em Medjugorje? Sim, apareceram. Nossa Senhora confirmou algumas dessas aparições aos videntes, mas as mensagens que provinham delas eram privadas para os familiares envolvidos. Porém, me contaram um caso que teve lugar em um restaurante cercano, pouco depois de que Nossa Senhora começasse a aparecer em Medjugorje. Na cidade cercana mais grande, na qual se encontravam os comunistas e a polícia, quem obviamente se riam, ainda pior, tentava aterrorizar aos habitantes de Medjugorje, ainda existe um restaurante que frequentam unicamente os homens da cidade. Todas as mesas estão encostadas ao longo das paredes, exceto uma, que está no centro e que sempre é a última em ocupar-se. Um dia, ao redor da hora do almoço, o restaurante estava praticamente cheio, e alguns dos homens falavam mal sobre as aparições e sobre os habitantes de Medjugorje, que ao fim e ao cabo se encontrava a apenas 3 ou 4 milhas de distância. De repente, alguns desses homens levantaram o olhar ao escutar a voz de uma mulher que lhes repreendia por opinar sobre assuntos sagrados. Estava sentada na mesa do centro, a mesa que normalmente sempre se encontra vazia. Tinha aproximadamente 30 anos, atrativa e bem vestida. Ninguém, nem sequer o garçom, a havia visto entrar. Não havia nem sequer um copo sobre a mesa. Ao ouvir sua reprimenda, os homens se calaram imediatamente. E quando voltaram a levantar o olhar, já não havia ninguém na mesa. Ninguém a havia visto entrar ou sair do lugar. Esta história se estendeu muito rapidamente por toda a cidade. Seguramente era uma alma enviada por Nossa Senhora para aclarar um pouco as coisas. Reitero, é certo que as almas aparecem com maior frequência ao redor de lugares sagrados. Maria anteriormente falou da advertência de Garabandal. Poderia me contar algo sobre isso? Esteve você ali? Sim, fui de peregrinação várias vezes. Garabandal é um povoado montanhês na Espanha, onde Nossa Mãe apareceu a algumas crianças nos anos 60. Dali provém a seguinte advertência, que essencialmente é esta. Chegará um momento em que cada pessoa da terra verá a condição da sua própria alma, e muitos morrerão de espanto ao vê-la. É o mesmo que sucede a cada um durante o processo de morte. Mas então, lhes passará a todos ao mesmo tempo. Virá a julgar aos vivos e aos mortos. Maria, devemos ter medo de tais advertências? Unicamente se estamos muito afastados de Deus e cheios de pecado, teremos razões para ter medo. Mas, se tentamos estar constantemente com Ele, não temos nada a temer. Dito de maneira simples, quem reza se salvará. E, ademais, a misericórdia de Deus está sempre antes que sua justiça. Uma boa comparação seria a de um sinal de tráfego ao lado do caminho. O fato de que a vejamos e a entendamos não significa que já nos encontramos em meio à curva pronunciada da qual nos está advertindo. Se temos a confiança de uma criança em nosso Deus amado, sempre estamos e estaremos nas mãos mais seguras. Maria, de que outras maneiras poderia estar nos advertindo Deus nestes anos? Os desastres são advertências, tanto os provocados pela natureza como os que são a causa dos homens. Por exemplo, terremotos, fomes e pragas diversas, das quais a AIDS não é a última. Não há ninguém que possa negar que isso esteja ocorrendo. Está passando com uma surpreendente regularidade. Porém, para o que muito poucos de nós estamos preparados é para o colapso econômico total. Algo que poderá aos orgulhosos e poderosos literalmente pôr-lhes de joelho. Maria, ontem disse que haverá um último dia. Não nos estarão dizendo estas advertências, então, que quiçá o último dia seja iminente? Não tem que ser assim necessariamente. Creio que Deus se revelará logo, verdadeiramente logo, porque nos afastamos demasiadamente dele. Porém, dizer que o fim do mundo é iminente seria um erro.
Baseando-se no que as benditas almas do purgatório me disseram, recorde que me disseram que logo as coisas irão melhor outra vez. E nada disso implica que a batalha final ou o fim do mundo esteja cerca. Porém, haverá um grande câmbio. Se poderia chamar purificação. Não devemos esquecer nunca que a misericórdia de Deus é infinita. Maria, nos primeiros dias das aparições de Fátima, as duas crianças, Lúcia e Jacinta, perguntaram a Nossa Senhora se iriam ao céu. Ela respondeu que sim. Logo fizeram a mesma pergunta em nome da criança, Francisco, que tinha 7 anos. A resposta foi, apenas se rezar muitos rosários. Maria, como pode ser isto verdade se tão somente tinha 7 anos? Sim, é verdade. Tudo é relativo ao que nos ensinam a cada um, inclusive com apenas 7 anos. Por esta resposta, devemos supor que se lhe ensinou a rezar muito mais que, diríamos, a uma das crianças de hoje em dia. Estou segura de que, se eu investigasse, se daria conta de que foi assim. Pedir-se a uma criança da sociedade secularizada atual seria muito duro. E nossa mãe não é dura. Em Medjugorje, nossa mãe perguntou às crianças desde o princípio como o quanto rezavam e adaptou suas petições às respostas que lhe deram. Isto foi um gesto maternal e gentil. Maria, também Fátima, uma das meninas, perguntou à Virgem acerca do paradeiro de uma das suas amigas de 16 anos. Creio que havia morrido há pouco tempo. Nossa mãe lhe respondeu que se encontrava no purgatório e que permaneceria ali até o fim dos tempos. Como pode ser que uma menina de 16 anos haja feito o suficiente para ganhar isso? Oh, sim, é possível. Essa moça poderia haver sido extremamente teimosa ou desobediente. Poderia haver bloqueado muitas graças. Isso seria suficiente para merecer o purgatório até o final dos tempos. Maria, algumas das pessoas se questionam se as aparições de Medjugorje, porque estas continuam desde há 17 anos. Crê que é uma razão válida para preocupar-se? Não, em absoluto. Os tempos atuais são muito distintos aos de Lourdes, La Salette ou Fátima. Estes são os tempos profetizados em La Salette e Fátima. Mas há muito do que se disse ali não se deu boa publicidade. Atualmente as crianças de Medjugorje necessitam este guia constante, ainda que sejam apenas para protegê-los de maneira que não caiam nas inumeráveis tentações deste mundo. Também, nas mensagens de Nossa Senhora em Medjugorje, disse que depois dessas aparições não voltará a haver mais em nossos tempos, pelo que este argumento não tem fundamento. Muito acerca de Medjugorje são premissas. Mas como podemos atrever-nos a desafiar a permissão que Jesus lhe outorga ao desejo de sua Santa Mãe de estar com nós assim por um longo tempo? Somente há que olhar como está o mundo. Devemos aceitar muita ajuda se não queremos que a humanidade e tudo desapareça da terra. Maria, se lhe apareceram almas que morreram na terrível guerra da antiga República da Iugoslávia? Se é assim, não lhe disseram se lamentavam não haver vivido as mensagens de nossa mãe quando ainda estavam vivos? Sim, 3 soldados croatas falecidos se me apareceram, e um deles confirmou que Medjugorje é de Deus. Porém, isso foi o único que disse. Maria, mencionou alguma vez Nossa Senhora essa guerra nas advertências ao mundo dadas aos videntes de Medjugorje? As advertências são secretas, mas a vidente Vika se lhe perguntou justamente isso. Respondeu que não se a mencionou como parte das advertências. A que havia perguntado disse, se esta guerra indescritivelmente horrorosa não é parte das advertências, então que coisas tão terríveis conterão as advertências? Ao que respondeu Vika, acaba de responder você mesma a sua pergunta. E sobre este mesmo assunto, outras 2 videntes, Maria e Miriana, também fizeram comentários. Maria disse, esta guerra é uma cruz para nós, os croatas, e uma advertência para vós, enquanto que Miriana disse que tudo o que necessitamos saber está no Apocalipse. No entanto, nunca devemos inquietar-nos, porque o medo vem de Satanás. Se tentamos de verdade viver com Deus todos os dias, Ele nos protegerá de tudo o que esteja por vir. As pessoas que rezam estarão a salvo, mas as que não serão surpreendidas com a guarda baixa e estarão desprotegidas.
É assim de simples, e devemos confiar em Deus e em sua mãe com a confiança das crianças pequenas. Maria, deve haver sido muito perigoso viajar a Medjugorje durante estes últimos anos, verdade? Sim, o diabo faz tudo possível para que pensemos que é assim. No entanto, até hoje esta guerra satânica não chegou a impedir as viagens. Que se sinta chamado a acudir, não deve deixar-se levar pelo que disse a imprensa, que é mentirosa e que confunde as coisas. Não se deve confiar nas agências de seguros ou no que dizem os governos. Devem confiar em nossa mãe e seus anjos e nas almas do purgatório, para que nos ajudem a viver uma peregrinação cheia de graça. Maria, ademais de ser um lugar onde se diz que podem estar tendo aparições da Virgem Maria diariamente, o que é Medjugorje para você e em que se converterá para quem o visitam? As benditas almas do purgatório dizem que efetivamente estão tendo lugar aparições de Maria. Não dizem que creem que podem estar tendo lugar. Porém, a sua pergunta, digo isto para aqueles que se sentem motivados a ir. Em primeiro lugar, Medjugorje é uma escola de oração. E se alguém participa, ainda que seja apenas um pouquinho, logo se converte em uma escola de amor. Em Medjugorje, nossa mãe nos conduz de um mundo sem Deus e sem amor a um mundo cheio de Deus, e portanto cheio de amor como nunca antes visto. Maria, qual é a opinião do Santo Padre acerca de Medjugorje? Falou em favor de Medjugorje com frequência nestes anos, mas há gente das altas esferas da igreja que querem ocultá-lo aos fiéis. Recentemente, lhes disse tanto aos representantes governamentais da Croácia como aos eclesiásticos que deseja ir a Medjugorje em sua próxima visita. Também se reuniu em privado com vários videntes. Maria, os protestantes se queixam de que os católicos prestam demasiada atenção a Maria. Que opina disto? A devoção à Virgem nunca pode ser excessiva, sempre que seja equilibrada e não caiam na adoração reservada a Deus. Foi São Luís de Montfort quem disse que a verdadeira devoção a Nossa Senhora inclui ter em conta as benditas almas do purgatório e obrar a favor delas.